Glória a Deus, que alegria, meus irmãos, é poder estar com vocês nesta manhã abençoada. Louvo a Deus pela sua vida, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz em saber que você está por aqui. Olha aí, esse movimento é gostoso, né? Vocês não têm noção, a gente que está aqui de cima, vê os nossos filhos saindo, indo para as salas. Isso é prazeroso, isso mostra que você está investindo no seu filho, trazendo ele, motivando ele para vir à igreja, não importa qual é a idade dele, né? Glória a Deus pela sua vida. É uma alegria estar com você nessa manhã. Eu, antes de mais nada, quero justificar aqui a ausência dos nossos pastores. O pastor Jefferson e a pastora Claudinha estão em viagem, então esse é o motivo pelo qual eles não estão presentes hoje aqui, e já na próxima semana eles devem estar retornando, enfim, estão participando de uma conferência, então esse é o motivo. Nós devemos orar pela vida deles, orar pela saúde, pelo retorno deles, e sempre deixa um pouquinho de saudade aqui com a gente, né? Deus abençoe a vida deles, lá onde eles estão, e esse é o motivo pelo qual eles não estão presentes. E eu quero, com maior alegria, então, como eu disse, compartilhar um trecho da palavra de Deus com você. Mas antes, nós vamos orar, pedir a graça de Deus, porque afinal de contas, Ele sempre tem um propósito. Em tudo que nós fazemos, Deus sempre tem algo reservado, para a minha vida e para você que está aqui nesta manhã. Pai, eu oro agora através da autoridade do nome de Jesus e peço a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, para que seja o Senhor quem esteja falando, e a Tua palavra, Deus, ela diz que ela jamais voltará vazia, que ela encontre, Deus, nesta manhã, um coração que precisa, Senhor, pois foi o Senhor quem deu ela para mim, então que ela cumpra o seu propósito. Nos abençoe, Pai, que o Senhor cresça, e eu continue diminuindo para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu estava conversando com a Fran, e dizia para ela, ela me perguntou, então, você vai ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus no domingo, e o que você vai falar? E eu dizia para ela assim, eu acho que é muito oportuno falarmos sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Dia 31/10, foi agora, recentemente, e nós celebramos a reforma, ou não é? Celebramos a reforma protestante. 506 anos se passaram quando Martinho Lutero afixou na porta da igreja, lá na Alemanha, as 95 teses, e também a partir dela nós extraímos as 5 solas que são importantes para a nossa vida. Que coisa gostosa falar sobre ele, coisa boa falar sobre a situação em que ele e outros irmãos daquela época, porque afinal de contas essa reforma não começou apenas com ele, isso já veio com outras pessoas, mas ele foi muito assertivo quando ele fixou na porta da igreja, porque ali era o Nova News daquela época. As pessoas iam ali na porta da igreja para ver o que estava acontecendo, quais eram os babados, e ele, sabendo que no domingo ia ter um evento, alguma coisa, ele foi um dia antes e colocou lá as 95 teses e fez um estardalhaço. E hoje nós estamos aqui, né? Glória a Deus, porque realmente, através dessa ação dele, impulsionado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, por isso celebramos, por todo esse fato ocorrido, e vemos a mão de Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O Senhor me levou para outra coisa. Eu vou pedir para o Alexandre Parça, coloca aí, isso. E o Senhor me levou para esse texto, 1 João capítulo 2, verso 6. Posso ver Jesus em ti. Totalmente diferente, não que Martinho não tivesse a presença de Jesus na vida dele, mas o que Deus quer falar conosco é algo muito pessoal. E eu quero começar convidando você eu não projetei o texto bíblico, então se você tiver com o seu celular, quiser abrir o aplicativo da Bíblia,
Se o teu dedo quiser ver as mensagens, ele vai ficar dolorido e vai inflamar. Então você não vai ver mensagens agora. Você vai abrir o aplicativo da Bíblia, mas se você trouxe igual eu a Bíblia de papel, pega ela, primeiro a João, capítulo 2, e eu vou ler do verso 3 ao verso 6, onde eu quero então trazer essa palavra para a sua vida e para a minha vida. Primeiro a João, capítulo 2, final da Bíblia, verso 3 até o verso 6, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, vai apertar, hein? Eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. E agora o verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? E eu vou repetir. Aquele que afirma, aquele que diz que permanece nele, deve, então não é um convite, você pode, se você quiser, não. É bem enfático o que João registrou, ele usou um verbo de uma ação que não resta dúvida, que não dá alternativa de escolha. Ele disse, deve andar como ele andou. Então nós vamos aqui falar sobre esse tema, mas é claro, os tempos, como eu disse, não têm sido tão fáceis. Os dias que nós estamos vivendo não têm sido dias especiais. Celebramos então dia 31, uma data especial, mas ela é comemorativa, ela é histórica. Mas a realidade em que nós estamos vivendo hoje, globalmente falando, ela é triste. Porque nós estamos vendo, está aí, conflitos de guerra. Nós estamos vendo a Rússia e a Ucrânia que ainda permanecem com conflito. E agora nós estamos vendo a nação de Israel sendo atacada pelos terroristas do Hamas, que são palestinos. Nós estamos vendo a nação de Israel sendo atacada pelo Hezbollah, terroristas do Líbano. Nós estamos vendo a nação de Israel sendo atacada agora recentemente pelo Iêmen, um outro país que se posicionou de forma declarada, todos eles mantidos financeiramente pelo Irã. Então isso tem sido triste, tem roubado a nossa alegria. E é tão doído falar isso porque nós nada podemos fazer nesse aspecto, né? A não ser orar. E muitos, mediante a tudo isso que tem acontecido, têm falado assim, mas será que é o fim? Será que chegou o tempo da vinda de Jesus? Será que agora é a hora mesmo? E a palavra de Deus está aqui para nós completarmos esta afirmação. Mateus 24, 6 a 7 diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos. Em fevereiro deste ano nós vimos na Turquia, na Síria, um terremoto que matou milhares de pessoas. Em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então esta é a resposta que nós
na palavra de Deus temos para compartilhar contigo com relação a tudo isso. E como eu disse no início da introdução aqui desta fala, eu disse assim: nada podemos fazer a não ser orar. Nada que você possa fazer agora consegue estabelecer a paz lá no Oriente Médio, fazer com que o terrorismo que está sendo aplicado sobre a nação de Israel possa ser aniquilado, a não ser orar. Então, coloque a nação de Israel nas tuas orações, para que realmente ela seja vitoriosa e essa guerra acabe, e vidas possam ser poupadas, né? Então, meus irmãos, nós não podemos estabelecer nada que nós façamos, estabelecerá a paz lá. Isso é claro. Mas, baseado no texto que eu acabei de ler, existem muitas coisas que nós podemos fazer para estabelecer a paz aqui. Existem muitas informações, muitos comportamentos, muitas situações, muitas atitudes que eu e você podemos tomar, que podem culminar na presença palpável da paz por onde nós passamos. Principalmente no nosso núcleo mais importante, que é a nossa casa, a nossa família. E é isso que hoje eu quero falar por ser parecido com Jesus. Olha lá, posso ver Jesus em ti. Então, a paz é uma das características importantes que nós devemos trazer para o nosso meio, para que nós possamos ver Jesus nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero dizer. Bem, dentro desse aspecto, a pergunta é: como é que nós podemos então, como é que nós podemos estabelecer essa paz? E aí, eu trouxe essa imagem aqui dos embaixadores da paz. Nós, como cristãos, somos embaixadores da paz. O que é um embaixador? O embaixador é o representante do país com maior autoridade em um território estrangeiro. Por isso que combina com você. Você pode dizer assim: capaz? Eu, embaixador da paz? Como? Sim, combina com você. Escute, eu vou repetir a definição de embaixador para você se encaixar. Olha, embaixador é o representante do país com maior autoridade em um território estrangeiro. É você. Porque nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este lugar mais. O nosso passaporte foi tirado no dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E a partir desta data, a partir deste momento, a nossa morada, ela é celestial. E, portanto, nós estamos aqui representando Ele. E por que eu posso dizer que somos embaixadores? Por que eu posso dizer? Porque temos essa autoridade. Somos filhos. Quando Cristo passa a habitar na nossa vida, recebemos o espírito de adoção, como diz o livro de Romanos, e podemos dizer: Abba, Pai. Que coisa maravilhosa é o filho quando sabe que ele realmente tem um pai que é dono de todas as coisas. Então hoje nós somos os maiores promotores ou provedores desta paz. Aonde chega você, a paz tem que se estabelecer. Por onde passa você, a paz tem que andar junto contigo. Você não pode ser conhecido como o encrenqueiro. Você não pode ser conhecido como uma pessoa difícil de se lidar. Ser parecido com Jesus requer isso. E aquela mulher, meu Deus do céu, de crente, olha, eu não sei, é só o branco do olho. Aquele homem, quando abre a boca, meu Deus,
Então é disso que nós estamos falando, de uma transformação não exterior, mas interior. E o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui, nesta manhã, para fazer você refletir sobre estas mudanças. Afinal de contas, eu quero ser parecido com Cristo. Você quer? Sim ou não? Sim. Claro! Então, onde é que nós vamos encontrar subsídios necessários? Porque João aqui, ele não diz como. Ele só diz assim, olha: aquele que afirma permanecer nele, deve andar como ele andou. Então, ele só está dizendo como tem que ser, mas ele não dá o como ser. Mas, o caráter de Cristo está aqui, ó, na palavra. E em vários lugares nós encontramos de forma muito evidente. E eu escolhi um texto para compartilhar com você, onde você vai aprender, comparar, avaliar, se livrar de tudo aquilo que te faz ser diferente de Cristo, deste caráter. E está aí o texto, Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 23. Paulo, quando mandou essa carta aos irmãos da Galácia, ele diz assim: olha, o fruto do Espírito é amor, são 9. Alegria, paz, está aí a paz que nós acabamos de falar. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. E por isso que eu coloquei essa imagem dessa fedidinha, essa mexerica, desta pocã, seja lá o que for, né? Abriu uma dessa aí, todo mundo quer um pedaço, né? Todo mundo sabe que tem. Então aqui ela tem gomos, para exemplificar para você nesta manhã, que o fruto do Espírito, ele gera gomos nas nossas vidas. E cada um destes gomos tem este nome. Um gomo é o amor, outro gomo é a alegria, outro gomo é a paz, outro gomo é a paciência, outro gomo é a amabilidade, outro gomo é a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E quando você abre uma fruta dessa, às vezes tem alguns gomos que são mais mirrados, outros são até brancos. Aí você começa ali, nem gosto tem de nada. É assim a nossa vida. É assim a nossa vida. Existem áreas em que você vai ter um melhor domínio. Existem outras áreas que você precisa da graça, da misericórdia de Deus, para continuar a crescer, para continuar apresentando. Bem, falando sobre isso, você pode dizer assim: isso é típico de pregação de domingo de manhã, né? Coisa mais linda, falar de paz, falar de alegria, falar de amabilidade. Vai lá em casa, parece que eu até estou lendo o teu pensamento. Sabe aquela coisa, aquele filtro do Instagram que mostra a pessoa e fica passando assim, ó, na frente dela? Parece que eu estou vendo muitos assim, já falando isso. Vai segunda-feira lá, você vê meu cônjuge, que segunda pela manhã já começa a me questionar, já começa, às vezes, a discordar, a criticar, já começa a desdenhar, e às vezes me humilhar. E já está feito o rebuliço e já dá confusão. Vai lá em casa então, Eduardo. Vai lá para você ver meus filhos, que eu falo, e parece que eu estou falando, como diz a minha mãe, com a porta. Não mudam, não entendem. Conseguem ouvir e dão créditos ao youtuber, ao rapazinho lá do Instagram, mas não escuta o que a mãe e o pai falam. Então, como é que você está falando de amabilidade? Essa é a minha realidade. Não, Eduardo, olha, vai lá no meu trabalho, segunda de manhã, que eu vou te apresentar o representante direto do Satanás lá, que é o meu chefe. Meu Deus, que vontade de paz, fazer justiça, né? Mas com as próprias mãos. Meu irmão,
Quando Paulo escreveu que o fruto do Espírito são esses, ele não disse que isso é automático, que é como se você fosse simplesmente abrir uma torneira e cairia todos esses gomos desenvolvidos na sua vida. Pelo contrário, a Bíblia diz de diversas formas que nós, depois que entregamos a nossa vida a Cristo, saímos de um nível e vamos para um outro nível onde as aflições, as adversidades, elas têm um corpo maior, elas são maiores, elas são mais robustas, elas são mais intensas. Às vezes o problema social é maior, a falta de dinheiro é maior, o problema de saúde é maior, a falta de um ente querido é maior, e é nessa hora que você precisa produzir esses gomos do fruto do Espírito. E é por isso que eu me incluo em tudo isso que eu estou falando. Não há diferença nenhuma. E eu nesta manhã encorajo a você. Prossiga. Agora que você sabe que é possível sim, mesmo na adversidade, então nós vamos agora abrir esses gomos, tentar entender o que cada um deles tem de bom, e o que eu preciso fazer para ter eles na minha vida. É simples assim. O Evangelho, ele é simples, não tem segredo. Então, você preste atenção. Como podemos? Acabei de falar, como podemos fazer tudo isso? Então, nós vamos entender agora cada uma destas partes deste fruto do Espírito. O próprio texto de Gálatas, ele nos mostra que precisamos fazer. Vamos abrir então esses gomos. O primeiro, já diz aquele famoso filósofo grego Zezé, é o amor. Né? Então o primeiro é o amor. O primeiro gomo do Espírito, e quando nós falamos do gomo do Espírito, que sendo o amor, nós vamos entender que a maior referência para as nossas vidas é Jesus. Jesus exalava amor, afinal de contas, é a essência dele, compreende? Amém? Você está entendendo? É a essência de Deus, o amor, por consequência de Jesus, e o amor que Jesus tinha, era tão grande que constrangia as pessoas. Se nós formos olhar os evangelhos, nós vamos ver isso de forma muito explícita, em diversos momentos em que Jesus falava com seus discípulos, quando Jesus realizava um milagre, quando Jesus fazia qualquer coisa, ele exalava esse amor, diferente de nós. Para ele era natural, para ele era automático, para nós não é. E enganado está quem pensa que é fácil demonstrar amor para aqueles que estão próximos. Às vezes não é tão simples assim. Então requer um esforço muito grande da nossa parte. Requer um esforço, e eu anotei exatamente isso, que você precisa realmente se dedicar, porque a nossa natureza é pecaminosa. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse toda hora vem contra mim e eu acabo caindo nele. E é por isso que você está aqui nesta manhã, para entender a profundidade de realmente praticar este amor. E com Deus, em primeiro lugar, e com os irmãos. E tem uma dica importante sobre isso. Então, este primeiro gomo, o amor, ele não pode ser feito de uma forma falsa, mesquinha. Oi, vai chegando na igreja, lá na esquina da Maranhão, você começa a sorrir. E vem subindo, sorrindo. Olá, bom dia, bom dia. Você viu que, né? Ui, que credo, ui, bom dia. Não cola. Deus está olhando para nós. E em diversos momentos nós entendemos e vemos o Senhor
deixando claro na sua palavra que Ele olha o coração. Ele disse isso a Samuel, quando foi consagrar o rei de Israel. Começou a aparecer aqueles fortão, o Eliabe e tantos outros, e Deus disse: Samuel, não é nenhum desses, eu olho o coração. E é por isso que você não pode tentar enganar a Deus com uma ação apenas de um estereótipo de amor. Compreende que ele tem que ser de dentro para fora. Precisa ser de dentro para fora. É fácil? Não. É simples? Não. Nós vamos cair? Sim. Nós vamos falhar? Sim. Nós vamos se sentir derrotados às vezes? Sim. Mas eu preciso em Deus me levantar e continuar a demonstrar esse amor. E o tempo corre. Então você entendeu que o amor é o primeiro gomo deste fruto, e agora você compreendeu que é necessário que seja um amor verdadeiro. Aquele que Paulo relata lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, baseado no amor que Deus tem pela sua igreja. Nós chamamos ágape, que é a palavra no grego. Amor, um amor incondicional. O segundo gomo que você precisa lembrar para ser parecido com Jesus é a alegria. E aí cai um monte nessa da alegria. Porque as pessoas pensam que esta alegria, ela é baseada em emoções vividas por circunstâncias, por um entretenimento, por um aniversário, por uma festa, por um carro, por um presente, por um casamento, por um filho que nasceu. E não é dessa alegria que eu estou falando. Ela pode ser refutada de forma alguma. Mas a alegria que eu estou dizendo que precisa habitar na sua vida, para que você se pareça com Jesus, ela não é baseada em algo externo. Esta alegria, em primeiro lugar, ela precisa ascender sobre a sua vida, a partir do teu relacionamento com Deus. Pegou? Quanto mais você se relacionar com Deus, maior é a sua alegria. Bora lá, bora orar, bora meditar na palavra, bora participar, bora ter um coração sincero, verdadeiro, transparente na presença do Senhor. Quanto maior é o teu relacionamento com Deus, maior é a tua alegria. Apesar das circunstâncias, essa é a alegria do cristão. A coisa está difícil, a coisa está complicada, mas eu estou naquele momento difícil, eu não sou assim. Então, a partir de hoje, todas as vezes que chegar até ter ouvido uma mentira cabeluda de Satanás, tentando levar você para baixo, para tristeza, para uma depressão, para um medo de alguma coisa, querendo roubar a sua alegria, você já vai usar isso como um termômetro para medir o teu nível de relacionamento com Deus, entendeu? A partir de agora, bateu aquela tristeza, opa, o meu relacionamento com Deus está baixo, vou para os pés de Cristo, porque dele vem a minha alegria, indiferente das circunstâncias. Além disso, a alegria que nós temos, ela é oriunda também da salvação. Que coisa maravilhosa, nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, e isso gera em nós uma alegria, saber que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, e um dia nós estaremos com o Pai. A nossa alegria também ela é gerada na adoração. Paulo e Silas apanharam, levaram uma surra, estavam presos, era meia-noite e a Bíblia diz que eles cantavam. Então a alegria que eu me refiro, como um gomo do Espírito, vem da adoração. Canta, adora, não somente com a música, mas você adora a Deus com o teu trabalho, você adora a Deus com a sua oração, você adora a Deus com tudo. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, fazemos para o Senhor. Então agora você não tem mais desculpa. Vá e busque esta alegria em Deus. Precisamos fazer uma viagem para recuperar nossa alegria.
Faça a viagem, claro, se você puder, faça essa viagem. Glória a Deus por isso. Mas a tua alegria, ela vem também por saber que você pode servir ao próximo. Quando você tem um coração servil, gera em você uma alegria. Olha como é profundo a ação do Espírito Santo de Deus. Você faz algo para alguém, e aí você pensa que está ajudando a outra pessoa. Aí você fala assim, ó, você viu lá? Você viu lá que eu fiz? Hã? Você viu lá que eu ajudei? Mal você sabe que você está se ajudando. O maior benefício quem recebe é você, porque quando você serve com um coração verdadeiro, você recebe a alegria de Deus. Isso traz uma satisfação para você. Além disso, essa alegria, ela é proveniente da expectativa que nós temos da segunda vinda de Cristo. Devemos viver o dia de amanhã, o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Essa é a nossa alegria, é a nossa esperança. Então veja quantos argumentos eu estou trazendo a você, neste momento, para você entender sobre esta verdadeira alegria que o cristão deve fazer. E tem mais, compartilhar a palavra de Deus é prazeroso, quando você chega para alguém que não conhece, não sabe da tua história, e você fala assim, eu vou te contar, eu fui, rapaz, você está me vendo hoje aqui, você não tem noção quanto trabalho eu dei, quanta coisa errada eu fiz, mas Jesus mudou a minha vida, hoje eu sou nova criatura, e essas coisas velhas ficaram para trás, e isso provoca em você uma alegria que ninguém tira. Se você tem um testemunho de vida, então, vai lá e conte às pessoas. Use isso para alcançar novas pessoas para Cristo. É isso que Deus quer. O próximo gomo é a paz. Como nós já falamos desde o início, a paz que Deus quer para nós é uma paz verdadeira. Uma paz precisa ser vinda de Deus para as nossas vidas, independente das circunstâncias. Nós devemos buscar a paz mesmo em meio às adversidades. As pessoas precisam, veja, eu vou repetir. As pessoas precisam olhar para você e ver que tem negócio diferente ali. Não é normal. Porque quando eu falo com aquele fulano, eu sinto uma paz. Ele tem umas palavras, quando ele fala comigo, ele tem umas palavras que são, como a Bíblia diz em Gálatas, né? Palavras temperadas. E eu tenho um sentimento muito gostoso. E é isso, e a Bíblia traz aqui inúmeros textos, te encorajando a ser um embaixador, um porta-voz desta paz. A Bíblia traz em Romanos 12, 18, diz assim, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Hebreus 12, 14, a Bíblia diz, esforçai-vos para viver em paz com todos. Não é simples, meu irmão. Por isso que o escritor de Hebreus usa o verbo esforçar. Esforçai-vos para viver em paz com todos e por alcançar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O próprio Mateus registrou uma palavra de Jesus, um caráter marcante de Jesus, quando ele disse, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Colossenses, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 15, diz assim, ó, e seja a paz de Cristo, o árbitro dos vossos corações, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. E tem tanto texto falando sobre a paz. Tem mais gomo, amém? Tem mais gomo nessa nossa fedidinha. Tem mais gomos aí, meu irmão, e o próximo gomo, pula essa parte. A gente descasca e pega, como tem 9, um gomo a menos, não faz falta, né? Paciência. Ó a bateria ali, ó.
indicando que está acabando, está acabando. E nesses últimos dias, mais do que nunca, parece que a nossa paciência está acabando rapidinho. Vocês estão parecendo aqui, meu Xiaomi aqui. Fica o dia inteiro ligado num power bank, porque está acabando a bateria toda hora. Mas a Bíblia nos instiga, nos encoraja, nos recomenda, nos orienta, nos manda a desenvolver este gomo do fruto do Espírito, que é a paciência. E se prepare, que isso já virou chacota. Toda vez que você falar, Senhor, me dá paciência, Ele não vai te transportar para um oásis lindo, com uma cachoeira linda, um clima adorável, teu esposo dizendo, oi meu amor, eu estou aqui à sua disposição, concordando com você em tudo, seja nas pequenas ou nas grandes coisas. Quando você pedir paciência, o teu filho vai falar, sim papai. O teu chefe vai cair na tua conversa. Não! Quando você orar, pedir por paciência, Ele aumenta o nível de afronta, para que você naquela hora possa pensar e falar, vem Espírito Santo de Deus, você habita na minha vida, eu tenho você, eu sou parecido com Jesus, e eu preciso de você. Como é que você exercita essa paciência? Não tem segredo. Com oração. Diz uma canção, o crente que pouco ora, não tem vitória. Então, se você quer ter paciência, ore a Deus. Porque quando você ora a Deus, por consequência, você aumenta o seu relacionamento com Ele. E por aumentar o seu relacionamento com Ele, você se parece mais com Ele. E por se parecer mais com Ele, Ele produz em você esta paciência, que você tanto precisa e quanto necessita. Uma das características também importantes é ter um autoconhecimento. E a igreja tem inúmeras formas de facilitar isso para você. Nós estamos na campanha, e aí agora isso é assunto já do Vitor e da Jana, de leitura, e se eu não me engano ainda está nas 5 linguagens do amor? Só para as mulheres, isso não é nada direcionado, mas as 5 linguagens do amor, é um livro fantástico, que te ajuda a conhecer a forma que você demonstra e que você recebe amor. Por consequência, também te ajuda a controlar a sua paciência. Além disso, além do livro, nós acabamos de passar pela campanha dos 40 dias com propósito. Um outro material fantástico, que lá diz um capítulo inteiro sobre ser parecido com Jesus. Leia de novo, tem mais coisa. Existem cursos na plataforma da Escola da Palavra, que é sobre temperamentos, te ajuda também a você controlar a sua paciência, saber como você é, conhecer as pessoas que estão próximas a você. Tem mais coisas ainda, tem o 30 Semanas, que é uma ferramenta fantástica, que te ajuda a vencer esta área de luta, que é a falta de paciência. Veja o autoconhecimento como é importante. E também, os melancólicos que estão aqui vão pirar agora, mas saber que nem sempre você vai ter o controle de todas as coisas, também te ajuda a ter maior paciência, porque geralmente ele gosta de controlar tudo. Quando sai do controle alguma coisa, ele perde a paciência. Então, meu irmão, se dedique em oração a Deus, e Deus vai te dar paciência. O próximo gomo é a amabilidade. A amabilidade, para você entender de forma bem prática, nós falamos que nós devemos viver o amor que Cristo tem pela igreja. E como é que nós colocamos isso em prática? Através da amabilidade. A amabilidade é a ação do amor.
é colocar em prática um amor que Cristo tem por nós e que nós devemos ter para o nosso próximo. Por isso que o apóstolo Paulo colocou lá como um dos gomos importantes, a amabilidade. Além da amabilidade, nós temos a fidelidade. A amabilidade ela é análoga também à bondade, então nós vamos deixar a bondade de lado, mas nós vamos falar sobre a fidelidade. Oh, Jesus! A fidelidade é tão importante. Ser fiel a Deus, ser fiel é ter compromisso com Deus, é fugir de qualquer tipo de tentação. Então entenda que a fidelidade, Tiago, lá no capítulo de número 1, no verso 13 a 15, ele conta para nós exatamente quais são os passos da falta da fidelidade, que começa com a tentação, depois vem a cobiça, a produção do pecado e por fim a morte espiritual, para uma pessoa que não tem a fidelidade, como um gomo do fruto do Espírito na sua vida, e por consequência não se parece com Jesus. Tem mais, e agora para nós encerrarmos, eu vou pedir para a equipe do louvor já subir. Nós propositalmente deixamos essa imagem para mostrar do risco que é, do desafio que é, não porque seja maior ou mais difícil ou não, porque é algo que muitas pessoas acabam tendo dificuldade, nesses dois gomos, que é a mansidão. Jesus é sem dúvida a maior referência para nós, porque ele afirmou em Mateus, no capítulo 11, verso 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós buscamos desenvolver o fruto, este gomo da mansidão, do fruto do Espírito, nós temos que entender que não podemos revidar com raiva as afrontas, com hostilidade. Nós precisamos desenvolver a compaixão, a paciência. É desta forma que nós vamos crescer. E por fim o domínio próprio. Domínio próprio. A produção desse gomo, do fruto do Espírito, ele deixará parecidíssimo com Jesus. Pois é a condição mais difícil que às vezes o homem tem, que é ter um controle dos seus impulsos, dos seus desejos, das suas emoções, de ter um controle de fazer a escolha certa, de evitar comportamentos que depois tanto ele vai se arrepender. Um exemplo clássico, às vezes, são tantos, é aquele que perdeu o emprego porque não pôde controlar os seus impulsos e acabou falando o que não devia, fazendo o que não podia, afrontando quem não precisava. E geralmente o domínio próprio anda de mãos dadas com o orgulho, porque pessoas assim que não têm este controle, não conseguem voltar atrás e corrigir. São pessoas que às vezes acabam deixando no coração uma mentira, uma falácia, dizendo assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu falei, eu não volto atrás. Eu aprendi assim com meu pai, eu vou morrer desse jeito. Eu sou assim, né? O melô da Gabriela, eu nasci assim. Deus te fez diferente do animal. Você é dotado de uma condição única, que pode se arrepender, que pode mudar a sua história, que pode ter um outro comportamento, por consequência pode ter este domínio sobre os seus impulsos. Quando vem a tentação sobre você, você olha para aquela pessoa e você sente o teu corpo te mexe e você acaba cedendo. Então, nós vamos louvar a Deus, eu vou convidar você para ficar de pé. O tempo já não nos permite continuar, mas você vai ter a oportunidade, e o Espírito Santo de Deus começou a fazer um checklist na sua mente agora, mostrando para você em diversas situações, para você dizer, aqui eu pareço,
com Jesus, aqui eu não pareço. Nessa área eu pareço com Jesus. Nessa área eu não tenho nada a ver com Jesus. Nessa área eu, estou parecido com Jesus. O Espírito Santo vai falar isso, porque parecer com Jesus não é colocar uma Bíblia debaixo do braço, não é colocar uma camiseta da Nova Igreja Batista de Cascavel, não é participar do ministério, não é apenas ir no GA. Ser parecido com Jesus, como eu já falei do início ao fim, é ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida, aceitá-lo de forma verdadeira, única, exclusiva, e deixar Ele agir sobre você. Ser parecido com Jesus é largar, soltar a sua mão. Quem sabe você ainda anda de mãos dadas com a prática do pecado. Desde o dia que você entregou a sua vida com Cristo, o Espírito Santo de Deus tem falado para você: larga isso, abandona esse caminho. E você está ali, querendo Jesus, mas arrastando uma coisa do velho homem, arrastando ainda coisas que impedem do agir de Deus sobre a sua vida. Chega! É tempo de mudança. As pessoas precisam olhar e fazer assim, aquele cheiro é cheiro de Cristo na vida daquele que passou ali. Coisa boa. Vamos louvar a Deus. Depois nós vamos orar.